E aí galera, tudo bem? E aí galera, tudo bem? Meu nome é Denis. Meu nome é Alex. Bem-vindos ao canal 2L, Dois Lados. Esse é um canal em que a gente vai tentar abordar diversos temas de maneira imparcial. Isso. E dessa vez não foi junto, a gente tá falando isso porque a gente, Porque da primeira vez, a gente falou imparcial. Você vai ver aí. Algum tema polêmico de maneira imparcial. Nossa, Isso. cara, isso ficou. Não foi planejado, Não nada foi disso planejado, é planejado. Na realidade, a gente não tem plano nenhum. Nenhum. Só pega o script aqui pra mim, por favor. Por favor, Não, chama o brincadeira. roteirista. A ideia do canal, como o Denis estava falando, é tratar de assuntos certamente polêmicos, mas de uma forma imparcial. Mostrar os dois lados, um lado positivo e um lado negativo. É por isso que a gente trouxe um Jack Daniels e espadas, né? Nada Espadas. tão... Espadas. Na realidade, me veio uma filosofia aqui agora. É porque a espada, ela corta pros dois lados. Verdade. E o Jack Daniels porque Porque se é um uma Jack pessoa tomar Daniels, uma né? garrafa inteira dessa aqui, ela vai mostrar o outro lado. Tá, e o primeiro tema do canal Será será a tão polêmica e falada. Todos os Dita. adjetivos que você imaginar. A pessoa que tá mais polêmica aí nas Quem que grandes você mídias. mais xinga aí, né? Porque hoje eu não tem uma notícia no G1 que você vai ler que os comentários não estejam sejam- xingando, não É. seja É degredindo. difícil, cara. Você só encontra notícia boa dessa pessoa no site dessa pessoa. Eu acho que eles Lá. já sabem o que a gente tá falando, porque o título do vídeo... É verdade, O pra título do quem vídeo. pelo menos leu o título do vídeo já tá ciente. Se você não tá Exatamente. ciente, leia o título agora. Leu? Leu? Leu. Olha aí, Boa. revela aí. O Brasil tá uma bosta, pelo menos é o que dizem, não o que eu tô falando. Porque é só o que sabem comentar. E é justamente isso que a gente queria abordar. A gente vai tentar falar um pouco dos dois lados. O Brasil tá em crise? Tá uma merda? Tá. O que tá em crise Mas no o que Brasil? tá em crise? Exatamente. Varia, Varia. né? Porque pra cada um que chora, tem quem vende o lenço. E querendo ou não, isso envolve a nossa querida, ilustríssima pessoa. Isso me lembrou uma coisa, eu nunca assisti, né, uma série muito falada, que é a Games of Thrones. Essa Game espada of Thrones. me lembra Games of Thrones. Uma espada meio pesadinha. É uma assim, espada de com- verdade, tá? Ah, não é de verdade. Olha o peso, ó. Isso, por que me lembra Games of Thrones? Porque isso é uma jogada de tronos. E o que acontece numa jogada de tronos? Num jogo em que pessoas disputam poder? Tem muita informação manipulada, tem muita coisa que é verdade, tem coisa que é mentira, como a gente sabe. E eu acho que a informação está demasiada pro lado ruim da Aham. coisa. Eu acho que a gente está sendo pessimista. O país está em crise? Tá. As montadoras estão reduzindo, tá aprovando lei de terceirização e o caralho a quatro, tá reduzindo carga horária de trabalho, tá uma beleza. Esse ano tá sendo muito bom, né? Abusando da ironia aqui, nessa questão de que coisas turbulentas têm acontecido o tempo todo. Se você tiver um olho otimista, eu acho que a coisa não tá tão ruim assim. Mas o que você acha da Dilma? Que eu acho Assim, da é uma Dilma. pergunta batida pra caralho, né? Tipo, todo mundo xinga a Dilma. Eu acho que se a gente falar bem aqui, a gente pode apanhar na rua. Das pessoas que aprovaram, apenas 9% hoje aprovam o governo da Dilma. Isso, claro, são pesquisas, né? Não pesquisas do Brasil inteiro, mas pesquisas de um grupo isolado de pessoas, mas que demonstra, sim, a desaprovação da presidente. E, bom, não tem como expor uma opinião, assim, sobre eu gosto ou não gosto. Ela tá numa fase Não difícil. sei. Não sei. Eu não sei, ela tá numa fase difícil. Não sei. Não sei, cara. Não sei. Não sei. Fase difícil. Fase difícil, não a fase O Brasil dela. tá ela numa fase O difícil. Brasil inteiro. Não ela como pessoa está numa fase difícil, não. Mas ela pegou o Brasil numa fase difícil. E isso não é uma defesa a ela. Porque ela pegou novamente, né? Novamente. Isso E é um problema isso também. É um problema. Ela pegou novamente. Então assim, tem os dois lados. Aham. O país ia chegar nesse momento? Acho que ia. Acho que, E independente de quem tivesse. dependendo de quem tivesse, acho que o Brasil ia chegar nesse momento. Aham. Vem um governo do mesmo partido? Vem. Então assim, tem culpa do governo não ter se planejado para isso? Tem. Tem, cara. Tem, né? Mas assim, é da maneira que estão falando? Não sei. Não.
talvez não. Porque só se ouve coisa ruim, realmente é coisa ruim. Mas assim, a maneira que se fala, hoje o governo ele é resumido a ela. Quando você pensa em governo, você pensa nela. Você não pensa nos ministros, ministro da Economia, né, o ministro da Fazenda, o Levi. Você não pensa no governo do seu estado, você não pensa nos vereadores, você não pensa em deputado, você pensa só nela. Se você vê falta ela de manda dinheiro, no país. Se você vê falta de dinheiro na sua cidade, o problema é da Dilma. O problema é a Dilma. É a Dilma. Se Roubou Petrobras? É Dilma. Petrobras, Dilma. Então assim, se você perceber, tem mais gente do PMDB envolvido nisso do que do PT, né? Enfim, não estou defendendo o partido aqui, só a gente quer deixar bem claro que aqui não tem defesa nenhuma. A ideia do canal é só abordar os dois lados. Abordar os dois lados da coisa. E tá uma merda? Tá. Na realidade, poderia ter mudado? Poderia. Pode mudar? Pode. Mas a ideia é simplesmente ver os dois lados da coisa. O nosso intuito é simplesmente não ir na onda, é fazer com que você não vá na onda. Você ter uma opinião formada com base em algo faz sentido, você tem uma desaprovação. De qualquer maneira, a gente desaprova o desrespeito. Eu acho que o desrespeito... Sim, tem muitas piadinhas. Eu acho que isso não é válido para qualquer partido, para qualquer pessoa. Aí muita gente vai falar, mas o que fazem com a gente é um desrespeito. Mas talvez a gente já tenha permitido isso a partir do momento que a gente não pensa na hora de colocar uma pessoa dessa no poder. Enfim, você não pode... É uma questão bem delicada. O que a gente quer é simplesmente que você não tenha essa opinião forte, simplesmente chegue e saia xingando, porque é chato, meu. É chato. Tem repórter em rede nacional que degrina a imagem dela, fala mal dela. Vamos supor que realmente ele estivesse completamente errado. Ninguém tem o direito de chegar e falar mal de uma pessoa da forma que dizem. Piadinhas, sátiras. Sátira, beleza, né? Desde que não desrespeite, né? Tem sátiras saudáveis, mas tem sátira que humilha demais a pessoa, entendeu? Então, assim, sai uma lei, aprova alguma coisa, é culpa da Dilma. Ou é culpa da Dilma. Então virou moda. O que isso preocupa? A gente não tá, volto a falar, a gente não está defendendo, longe disso. A gente também está muito descontente, né? Estamos, com certeza. Com a situação atual. Como todo mundo. Mas acho que o que a gente não quer é que você entre nessa ondinha de que um falou, vamos falar, entendeu? Todo mundo fala e ninguém sabe de nada, saiba ninguém o que entende está falando, política, né? Exatamente, sabe que nem a crise, que a gente começou falando de crise. Se você perguntar para qualquer um, o Brasil está em crise? Está em crise. Mas o que está em crise no Brasil? Por que está em crise? A pessoa não vai saber, eu tenho certeza. A pessoa não vai... Claro, casos raros, alguém estudou, alguém vai saber. A gente está falando em geral aqui. Em geral. A gente está tratando a gente está generalizando. É preciso generalizar, Digamos porque a situação é geral, a situação é geral. General. Beleza, tá sabendo legal. Então, digamos que em perdi o foco. Vou pegar lá um copinho. Segura um. Vamos lá. Bom, falando de um lado o que... com fundamentos de um lado negativo. Com fundamentos. De um lado negativo? Isso, o atual governo. Olha, o atual governo, na minha opinião, não tem postura para a posição hierárquica que se encontra. Certo. Eu acho que isso a gente já até conversou e a gente acorda nisso. Em que não há postura e existe muita coisa. A gente até deu risada com a música da mandioca, né? Com a ideia de que a mandioca mudou foi a maior conquista do Brasil. O que dá a entender é que o Brasil conquistou a mandioca. O Brasil conquistou uma planta. Exatamente, uma planta. Eu garanto que isso não... Eu também garanto que isso... Pra quem não viu, garanto também é uma das frases conhecidas aí desse meio aí, né? Desse meio aí que a gente tá falando. Tá. Eu acho que assim, pontos negativos existem diversos, realmente. Né? Não tem postura, são muitas mentiras, muitas mesmo, é decepcionante a quantidade de mentiras. Eu acho que foi um segundo mandato ganho na base da mentira. Sim, muitas mentiras têm fundamento. Mas assim, nós vimos isso, nós acompanhamos. Você tem que saber medir as coisas
para avaliar. Então assim, de um ponto negativo, é isso. Bom, de um ponto negativo não tem muito o que acrescentar, é exatamente isso. O governo atual realmente não tem postura para lidar exatamente com o que está acontecendo. Tipo, já era meio que previsto a nossa situação econômica. E no final do ano passado, nada disso foi revelado às pessoas que estavam cegos para votar naquele governo. Nada disso foi revelado. Foram mentiras em cima de mentiras para fazer essas pessoas acreditarem que tá tudo tranquilo e para votarem neles que vai ficar tudo tranquilo. Esse é um ponto negativo, a mentira. Esse é um dos maiores pontos negativos do atual governo, com fundamentos. Não estamos falando, não estamos na onda de ninguém, não estamos falando o que ouvimos, estamos com fundamentos. Exatamente. Esse é um ponto negativo, mentira. Eu acho que o ponto negativo já puxa o ponto positivo. Que é, Sim. assim, ponto positivo é você analisar, se questionar. Fica difícil achar um ponto positivo porque Fica. a grande quantidade de pontos negativos abordados são o tempo todo. A gente fez um teste pouco antes de gravar o vídeo. Entramos no meu Facebook e demos uma olhada. Eu sigo muitas páginas de notícias, grandes páginas de notícias, né? E essas páginas só tem notícias ruins. Fica muito. Aí muita gente pode pensar, né? A gente pegou aleatoriamente, descemos, pá, Dilma. É boa ou é ruim? Ruim. Próxima. Dilma. Teve alguma boa? Não teve nenhuma boa. Nenhuma boa. Muita gente pode achar que não tem coisa boa, mas também as coisas são... Depende do aspecto que se vê. Eu acho que se for feito alguma coisa boa, vai ser questionada e vai se tornar uma coisa ruim. Vai ser manipulada para ser uma coisa ruim. Ah, fez tal coisa visando o bem, mas eles vão falar, tá querendo tentativa de comprar voto. Né? Então assim, chega num ponto onde você tem que parar e analisar. É simplesmente parar de andar com a boiada. É você ter a sua opinião formada com base em alguma coisa. E não simplesmente chegar, olhar as notícias, nem ler, porque a maior parte das pessoas nem lê só as com a manchete ali já tem uma... Já sei. Já forma uma opinião. Exatamente. Tipo, sem saber o que é. Tinha até uma notícia que falava que a situação atual da presidente é mais crítica do que quando houve o impeachment no Collor. Resumindo, já era para ela ter sido... Como é que se fala? Ter sofrido o impeachment, entendeu? Sendo afastado do cargo. Já era para ter sido afastada do cargo pela situação atual dela. Sendo que com quais fundamentos isso é verdade? Exatamente. Que ela cometeu atos piores do que o Collor. A maior parte de nós, o que assusta é que a maior parte de nós não entende nada de política. Eu também não entendo muito de política, mas acho que quando você não sabe algo, você tem que admitir. Você fala, olha, não sei, eu não tenho uma opinião formada. Eu posso estudar sobre isso. Ah, mas todo mundo tem falado. Bom, todo mundo tem falado é aquela velha história, né? Se todo mundo pular da ponte, você pula também? Um ponto negativo também, que eu lembrei agora, foi o seguinte: muitas pessoas que eu conheço, eu perguntava, por que você vai votar nesse partido? As pessoas respondiam, porque o outro partido disse que... Não, porque esse partido me disse que se eu votar no outro, vai acabar o Bolsa Família, vai acabar isso. Isso era pura mentira. Informações manipuladas, informações criadas assim, ó, pá. Eu acho que essa última eleição foi mais ou menos assim. Um votou no... Assim, por exemplo, votou no oposto para não perder. Votou no oposto porque achou que o outro era ruim. Eu não sei se eu estou me expressando bem. Mas, por exemplo, o partido A falou que o partido B é ruim. Né? Só que aí a pessoa que vai votar, o eleitor, ele fala o seguinte: bom, lá no estado de Minas o partido B ele está sendo muito mal falado. Não votaram no partido B em Minas, então eu não vou votar no partido B, eu vou votar no partido A. Ou seja, ninguém avaliou em si o partido A. Por que eu vou votar no partido A? Vou votar no partido A porque eu não gosto do partido B. Essa é a justificativa e isso é muito ruim. Porque você nem sabe e talvez você esteja votando no pior. Você não está votando consciente, né? Assim, para não virar um papo chato, pra gente não entrar nesse negócio de sermão,
Que aí se torna um negócio meio chato. Porque se torna Porque política, chato. Política é um assunto já é um assunto chato pra caralho, né? Da hora é isso aqui, ó. Jack Daniels é legal. Isso é, já tá ficando legal até. Tá ficando... Falar de... Da hora, Jack Tá ficando legal aqui, ó. Daniels aqui, Deck Não, Daniels. sinceramente, é chato falar de política. Ninguém gosta de falar de política. Acho que nem os políticos gostam de tratar em si de política. Vamos todo mundo pra casa, deixa É meio que eu falo, vamos terminar, por isso que deixa termina em pizza. Por isso que termina em pizza. A gente é brasileiro, vamos assistir TV, vamos assistir série aí, vamos ligar a Netflix aí, vamos... Já era. No mais, só não vai na onda dos outros, tá ligado? Não fica indo... Tá ligado? Tá ligado, mano? Só não vai na onda dos outros, tipo... Pessoas falam e você vai simplesmente sem ouvir o que elas têm pra Sim, dizer. porque esse é o pior. O famoso Maria vai com as outras, o pega onda. Pega onda. E tudo mais é horrível. É ruim tanto pra você e tanto pra as outras pessoas. Porque você indo na onda, você também leva outras pessoas na onda. Não tem jeito. Ou seja, todo mundo vai parar num buraco, que é o que está acontecendo atualmente. Então, basta de buraco. E o que eu tenho falado também, não entra nessa bad vibe de crise, que você vai ficar num clima ruim. Isso eu tô dando uma dica para você mesmo. Então, ao passo que alguns montadores realmente estão em crise, as instituições de ensino estão lucrando. Por quê? Porque as pessoas que são demitidas pensam em se qualificar para conseguir um emprego melhor, já que estão desempregados e o mercado de trabalho está mais rígido, elas pensam em se qualificar para conseguir um emprego melhor, entendeu? Então tem que chegar melhor qual lado da crise, quem está na crise, quem não está na crise, entendeu? Você pode vender o lenço, você pode chorar. Aumenta o índice de criminalidade, sim, mas em contrapartida as pessoas precisarão de mais serviços relacionados à segurança. Ramos que não caem. Segurança, com certeza. no contexto geral. Educação, acredito também que não tem como cair, né? Ainda mais como você falou, as pessoas estão se preparando. Elas querem ter um lugar no mercado de trabalho, isso é bom. Sim. Né? Esses ramos aí são ramos pivô, digamos assim, né? Segurança, educação, saúde. Não entra nessa de que tá tudo ruim, o mundo vai acabar, ou vai falir, vai tudo destruir, O Brasil vai apocalipse. explodir, acabou. Se explodisse era bom. Né? Se explodisse era bom. Mas não vai. Dá um reset. Se desse pra dar reset, meu. Desce pra tirar a fita, assoprar, Pô de novo. vou de novo. Seria bom, vai. Suave, mas não vai acontecer isso. Não dá. Não dá. Mas no mais, não vai na onda, não fica achando que tá tudo ruim, sei lá, se desliga um pouco dessas mídias, principalmente das que estão tentando te manipular. Cola com a gente aqui, ó, que aqui é felicidade. A gente vai tentar tratar pra você desses temas polêmicos que estão falando aí, de maneira... Hoje a gente não tratou específico porque é um assunto meio chato, é um assunto meio maçante, é um assunto que ficar batendo em cima vai te cansar. Mas no mais... Toma cuidado com o lado que você assume, você pode até assumir um lado, mas nunca tenha ele como a verdade, ninguém é dono da verdade. E... isso foi realmente uma prévia do que é abordar dois lados, entendeu? Uma posição imparcial. Eu não disse que aprovo, não disse que reprovo. O Denis também não disse que aprova, não disse que reprova. É imparcial, é expor os dois lados. É mais ou menos isso aí. A ideia do canal é essa. A gente espera que você volte, que você goste desse tema de abordar os dois lados. A gente vai tentar tratar as melhores notícias para você de maneira imparcial. Se você quer se manter antenado, a gente vai se especializar um pouco mais. Hoje foi algo bem estilo livre, algo bem... Foi estilo livre de dentro, saiu de dentro. Saiu do coração, saiu da alma, o que tava Foi só aqui. para ter uma ideia, mais ou menos. Meio que um desabafo também. A gente não quer te manipular. E é exatamente isso que a gente quer livrar as pessoas, de manipulação. De que uma certa mídia te coloque no caminho que ela quer, no caminho que ela julga correto. Trazer informações concretas, apresentar informações concretas, não simplesmente também apenas sentar aqui e falar. Exatamente. É isso aí. É isso aí. 2L. 2L. Valeu. Valeu. Vamos lá, Jack Daniels. This is Jack Daniels, the best drink in the world. And now we are gonna have some drink. Drink Jack Daniels.